Notação multicamadas. O objetivo desse vídeo é generalizar o que vimos, o cálculo que vimos para um neurônio só, para podermos aplicar no caso multicamadas. No caso de uma rede neural, é mais complexa e mais próximo do que é utilizado. Tá? Isso é o que vimos anteriormente, que temos uma rede de duas entradas e uma saída com um único neurônio e com a notação vetorial. Os pesos W e as entradas X são dados por vetores, né? E o cálculo da saída é dado dessa forma aqui que está explícito do lado esquerdo, né? Então, faremos a generalização desse caso. Tá? Bom, o primeiro termo que a gente vai introduzir é o L. Esse L maiúsculo, quando colocarmos esse L maiúsculo, ele será o número de camadas da rede neural. Tá? No caso dessa primeira aqui, a gente tem uma rede neural de uma única camada, que é essa camada aqui que eu estou destacando. Essa é uma rede de uma camada apenas. Tá? Então, para esse caso, a gente tem L igual a 1. Tá? O L é o número de camadas. Olhando para o exemplo da direita, a gente vai separar aqui as camadas. 1, 2, 3, 4. Né? Então, a gente temos a camada aqui, a camada 1, a camada 2, a camada 3 e a camada 4, que é a mesma camada de saída. Então, essa rede neural aqui do exemplo da direita, por exemplo, temos o L igual a 4. L igual a 4. A rede neural da direita. Tá? Então, é isso. Bom, um outro termo que vamos introduzir, esse NL aqui, note que o N está elevado a um L entre colchetes, ele denota o número de nós de cada camada, por exemplo. Tá? Para esse primeiro exemplo, como temos apenas uma camada, nesse primeiro exemplo aqui, então só podemos escrever N1. O N1 é o número de nós da primeira camada. Note que a primeira camada só tem um nó. Tá? O nó é denotado por esse círculo. Então, N1 igual a 1. Tá? Agora, no exemplo da direita, a gente pode escrever aqui N1, N2, né? N3 e N4. Tá? Por ela ter 4 camadas, né? Então, vamos começar do N1, da primeira camada. Aqui, ó. A primeira camada, a gente nota que ela tem 2 nós. Então, o N1 ele será igual a 2. Tá? Da mesma forma, o N2 ele tem 2, 3 nós. Né? Então, o N2 igual a 3. O N3 tem 2 nós. Né? Então, N3 igual a 2 e a camada de saída, N4, tem um nó apenas. Então, utilizaremos esse N com o número entre colchetes, que denota o número da camada, para dizer quantos neurônios tem cada camada, ou quantos nós tem cada camada. Tá? Então, essa será uma notação importante de utilizarmos, principalmente no caso multicamadas. Tá? Bom, então, para generalizarmos a notação que utilizamos aqui do exemplo da esquerda, a gente não vai chamar a saída de y+. Tá? Então, a gente não vai utilizar o termo y para saída. No lugar, vamos utilizar a. Vamos utilizar a e vamos colocar entre colchetes aqui o número da camada. Quando eu escrevo A1, dessa forma aqui, eu estou querendo dizer que esse é a saída da primeira camada, tá? Esse 1 sobrescrito aqui, ele denota a camada, a saída de qual camada que se refere o A1. Bom, eu vou extrapolar um pouco a notação que é utilizada também, que observe que esse neurônio aqui, ele tem entrada que mapeia para a saída, né?
que faz esse mapeamento. Mas, num caso geral, observe aqui. Esse neurônio destacado aqui da direita, ele mapeia a camada 1, né, para uma saída da camada 2. O que tiver na saída desse neurônio aqui será a saída da camada 2. Né? Então, que um neurônio, no caso multicamadas, ele faz? Ele faz os cálculos com relação à camada anterior e mapeia para a próxima camada. Né? Pega uma camada anterior e calcula o valor para a camada posterior. Né? Então, podemos imaginar, por exemplo, que x1 e x2 são saídas de uma camada anterior. Né? Então, você pode imaginar que isso aqui é a saída da camada anterior. Então, extrapolando dessa forma, a gente vai falar que as entradas a gente pode chamar, ao invés de chamar de x, para um caso mais geral, a gente pode chamar de A0. É como se fosse uma saída da camada 0. Essa camada 0 a gente não conta no L e no N, quer dizer, o N a gente até escreve, mas o L a gente não conta ela no cálculo, né? E essa rede neural aqui desenhada, ela só tem uma camada mesmo, tá? Mas para um caso mais geral, para a gente generalizar um pouco mais, a gente pode escrever A0 como se fosse a entrada, tá? Então, para esse caso, podemos inclusive escrever N0, aí N0 vai denotar o número de entradas para esse caso, então N0 será igual a 2. Tá? Aqui considerando que A0 é igual a x1, x2. Tá? Então, será um vetor. Note que a saída de uma camada ela pode ser um vetor. Nem sempre será um escalar, como vimos aqui na saída desse primeiro exemplo de uma camada única. Tá? Note que no exemplo da direita, a maioria das camadas tem mais de uma saída. Né? Aqui a camada tem 2 valores, né? A segunda camada terá 3 valores e a terceira 2 e assim por diante. Tá? Então, a saída dessas camadas aqui, por exemplo, dessa primeira camada, vai ser denotada por... Deixa eu usar um outro lápis aqui. A1 vai ser as saídas dessas primeiras camadas. A saída da segunda camada vai ser denotada por A2. A saída da terceira camada vai ser denotada por A3. A saída da quarta camada será denotada por A4, que é igual ao Y chapéu que a gente está escrevendo aqui. E, além disso, a gente vai denotar também as entradas por A0. Tá? A0. E isso vai facilitar nos cálculos, na generalização das contas que a gente vai fazer, que é o que a gente vai fazer aqui do lado direito agora. A gente vai escrever nesses novos termos, tá? Falei direita e esquerda. Nesses cálculos que estão apresentados aqui do lado esquerdo, que a gente fez o cálculo para um neurônio só. A gente vai utilizá-los com a nova notação, né? Então, vamos lá. No neurônio da camada 1, a gente vai calcular também o V1. A gente vai colocar essa notação V1. Então, essa primeira conta aqui que vamos fazer, vamos transformá-la, será V1, que é igual a W1 transposto, tá? Esse W está transposto. Vezes, ao invés de escrever x1, eu vou usar a notação A0. Tá? Então, vou escrever aqui A0 mais B. O B também
cada camada, cada neurônio, na verdade, vai ter um incremento desse bias, né? Então, olha ali para o lado direito, para a gente ver um caso mais geral. Esse neurônio aqui terá um bias, esse aqui terá um bias diferente, tá? Na camada 2, teremos 3 valores de bias diferentes. Então, o B também, a gente vai denotar ele relacionando o número da camada, tá? Relacionando o número da camada. Então, será B1 também, tá? Então, essa é a notação utilizada. E aqui embaixo, vamos fazer a segunda parte. A segunda parte é da saída do Y chapéu. Como que faremos o Y chapéu aqui, igual a φ, né? Então, ao invés de Y chapéu, vamos escrever saída da primeira camada. Esse exemplo só tem uma camada. A1 é igual a φ. O φ a gente também vai colocar φ1. Eu explico por que daqui a pouco. De V1. Tá. Bom, então note que a notação, a gente está fazendo as mesmas contas, mas com a notação um pouco diferente, em que a gente consegue generalizar essas contas para um caso mais complexo, tá? Para um caso mais geral. Tá? Note que a gente tem constrói uma relação de A0 com A1, você pode generalizar isso, a saída da camada anterior com a saída da camada da frente, e recapitulando a parte de funções de ativação, note que no caso multicamadas, eu posso ter diferentes funções de ativação em diferentes camadas. Eu posso ter, por exemplo, numa camada ter a tangente hiperbólica, na outra camada, por exemplo, a função ReLU, por exemplo. Tá? E na camada, sei lá, camada de saída, por exemplo, você tem uma função de ativação linear, por exemplo. Então, é por isso também que a gente coloca esse φ1 aqui na função de ativação, porque a gente pode ter diferentes funções de ativação em diferentes camadas. Bom, então a mensagem que eu queria passar nesse vídeo é perfeitamente essas contas aqui que generalizam um pouco mais, tá? Além desses novos termos aqui que a gente introduziu na notação. Tá? No próximo vídeo vamos verificar as dimensões de cada um desses vetores, tá? E valores.